Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, eu quero mais uma vez vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar também para todos uma boa noite. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus. Diz o texto bíblico: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, a nossa meta, nossa missão é pregar o Evangelho, amém? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: se prego, não tenho de que me gloriar, porque me imposta esta responsabilidade, e ai de mim, se não pregar. Então, é uma responsabilidade em primeiro lugar, e em segundo plano, é uma grande obrigação, amém? Pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última live, amém, que nós trouxemos aqui para os irmãos, nós falamos sobre a racionalidade da fé. Racionalidade da fé. E algumas pessoas tiveram uma dificuldade de entender, amém? Ou não conseguiram compreender qual foi o contexto, né, da minha colocação, da minha mensagem. Então nós tivemos alguns comentários, algumas pessoas dizendo amém, algumas palavras que parece que contrariavam aquilo que realmente era a nossa intenção. Eu quero recapitular alguns assuntos, amém, partes do assunto para os irmãos entenderem aonde é que nós estávamos parados, amém? Para que você compreenda. Hoje nós vamos falar sobre questões sobre a fé. A palavra fé, apenas duas letras, amém? É essencial que saibamos com profundidade, com inteireza, o significado da palavra. Então, na live passada, a última live que nós postamos, graças a Deus tivemos aí, né, mais de 200 visualizações, muitos irmãos participaram, muitos irmãos comentaram, e houve alguns comentários assim que, né, passou-nos a impressão de que a pessoa não compreendeu qual é o contexto, amém, daquilo que nós estávamos falando. Estávamos falando que a igreja, ela cometeu muitos erros na Idade Média. Erros, né, de absolutismo, né, adotou um governo extremamente ditatorial que massacrou, arrasou a sociedade. De maneira que quando a sociedade se libertou desse regime, né, imposto pela igreja, a sociedade ela desenvolveu uma certa fobia, né, por ensinamentos, colocando os ensinamentos bíblicos como uma coisa realmente antiga, atrasada, absolutista, uma coisa muito ditatorial, algo realmente que não deixa nenhum tipo de brecha para o raciocínio, para a razão. E nós então elaboramos o tema, amém, da outra live, como a fé é racional. Mas aí houve algumas questões, alguns irmãos não entenderam bem e colocaram, mas a fé, ela transcende a razão. A fé, ela transcende a lógica, querendo dizer que a fé não tem razão e a fé também não tem lógica. Então, isso está fora do contexto também. Nós trouxemos uma mensagem de 1 hora, né, para os irmãos, mas mesmo assim ainda deixamos aí algumas lacunas que possibilitou alguns irmãos terem algumas dúvidas, né, sobre a palavra fé. E exatamente naquele dia eu disse que trataríamos essas dúvidas, amém? Então, para tratar as dúvidas, amém? Sobre a questão da fé no que concerne esta palavra. A fé transcende a lógica, transcende a razão.
Só que, em primeira instância, nós temos que entender o conceito de razão e o conceito de lógica. O que é a minha lógica? Amém? Então, tudo isso nós devemos entender e vamos entender, amém? Porque nós vamos trabalhar exatamente em cima das dúvidas. Então, se você tiver paciência para nos acompanhar, você vai tirar muitas dúvidas, amém? Acerca da palavra fé. Nós elaboramos na outra live o texto de Romanos, né? Capítulo 12, que fala que o culto deve ser racional. O apóstolo ele diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. A Bíblia fala que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé. Então, um culto, ele é composto de fé. Se não haver fé, amém? Esse culto é um culto inválido. É um culto, né, totalmente metódico, ritualesco, sem nenhuma efetividade. O culto, ele tem que ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E se fazemos um culto para agradar a Deus, esse culto ele tem que ser composto de fé. E o próprio culto deve ser um culto racional. Automaticamente, a fé que está contida nesse culto, ela também deve ter a sua racionalidade. Então, é importante nós entendermos a diferença do milagre e da fé. O milagre, ele transcende a lógica. O milagre, ele transcende a razão. Por quê? Porque não há como explicar como que aconteceu um milagre. Tá entendendo? Mas a fé, ela tem a sua explicação. Primeiro, a palavra fé, ela deriva-se de um vocábulo grego, pistes, pisteuou, creio, pisteumai, ou seja, são sequências dessa palavra. Pistes é uma palavra que tem uma expressão muito forte, com várias e várias formas de compreensão. Mas quando nós buscamos ela no original, ela dá-nos entendimento de confiança na fidelidade de Deus. Confiança na fidelidade de Deus. Então ela é uma palavra subjuntiva, ela depende de uma outra palavra para ter o seu real significado. Entenda com bastante precisão. Ela precisa de uma outra palavra para ter o seu real significado. Entendemos com bastante precisão que a fé, ela é a confiança na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Eu devo acreditar que Deus é fiel. Aleluias. Glórias a Deus. Minha técnica aqui, mas nós vamos recomeçar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Razão. Culto racional. Se um culto é composto de fé, essa fé também tem que ser uma fé racional. A palavra grega para fé é pistes. Confiança na fidelidade de Deus. Não é uma fé positiva, tem que dar certo. Não. A fé não falha. Uma vez que eu creio em Deus, eu devo estar certo de que a fidelidade dele vai valer sobre a minha vida. Saindo ou não saindo da maneira que eu esperava, Deus é fiel. Amém? E certamente que a fé funcionou. Amém? Embora talvez não venha no tempo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas a fé não falha. Amém? Uma vez que eu acredito na fidelidade de Deus. Aleluia. Então fé é confiança que Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus. Outra explicação que eu dei para os irmãos é a explicação que Jesus deu para os seus discípulos quando eles pediram-lhe: aumenta-nos a fé. E ele lhes disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a uma amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vai vos obedecer. A fé como um grão de mostarda. E a Bíblia fala que um grão de mostarda, amém? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que lançado na terra é a menor de todas as sementes, mas quando cresce se torna a maior de todas.
significa que a fé começa imperceptível, microscópica, mas cresce. Tá vendo? A ponto de dizer a uma árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar. Então dizer que a fé do tamanho de um grão de mostarda tem poder não seria uma interpretação correta. Amém? A fé como a um grão de mostarda pode alcançar níveis, tá vendo? Que faça tamanha façanha. Aleluias. Então, olha o que diz o texto bíblico na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, parte B. Estais sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da fé que há em vós. Esse texto sozinho, ele fala por si mesmo. Amém? Eu vou ler de novo, porque dispensa comentários. Estais sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, ou da fé que há em vós. Razão da fé que há em vós. Amém? Então, ou seja, aqui o apóstolo ele diz que nós devemos estar preparados, ou seja, munidos de argumento, de explicação, para responder a qualquer um que nos pedir a razão da fé. Ou seja, em que se baseia a vossa fé? Por que você acredita dessa maneira? Então, essas respostas devem ser dadas, amém? A qualquer que nos pedir. Então, o que acontece hoje? Nós estamos num mundo tomado pelo fanatismo. E isso é um problema muito sério. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, versículo 22 a 24. Os judeus pedem um sinal, versículo 22. Os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos chamados é poder de Deus, sabedoria de Deus. Fé, olha para você que coisa linda isso aqui. Judeus pedem o quê? Um sinal. E os gregos pedem uma explicação lógica, razoável. E aqui o texto diz que pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós é sabedoria de Deus, poder de Deus. Classifica as duas coisas, poder e sabedoria. Amém? Então, quando acontece um milagre, uma coisa extraordinária que transcende a lógica, que ultrapassa a razão, amém? As pessoas vão pedir uma explicação, aleluias, o porquê disso. E o porquê disso é a fé. E o que é a fé? A fé em quê? Tá vendo? Qual que é a história da fé? Por que acreditamos em Deus? Por que Jesus Cristo é Deus? Então todas essas coisas carecem de explicações. Esse é o contexto, amém, da minha pregação. Aleluias. E é por isso que as dúvidas dos irmãos serão tiradas aqui. Porque alguns dizem, mas a fé não é lógica. Mas a fé transcende a razão. Não, senhor. Amém? A fé, ela é explicativa. A fé, ela tem várias e várias formas de esclarecer, amém? A pessoa leiga sobre ela. Você não consegue explicar um milagre. Amém? O milagre, sim, ele transcende a lógica. Ele transcende a razão. Mas a fé, o porquê daquele milagre, amém? Ele tem que ser explicado. Nós vemos que o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando curaram aquele coxo ali na porta do templo, então o povo ficou atônito, né? Então Pedro levanta a voz e traz uma mensagem extraordinária e Pedro explica, amém? Qual a razão daquela pessoa estar agora em perfeita saúde. Por que isso aconteceu? Essa é a razão, amém? Daquilo que nós estamos dizendo. Essa é a razão da fé, amém? É a razão do contexto em que estamos trazendo uma mensagem para os irmãos. E olha que coisa linda. Os judeus, eles não precisavam de explicação, porque eles tinham elementos suficientes para acreditar que Deus existe e que Deus faz milagres, amém? Eles tinham elementos para isso. Tudo que
que compõe a história do povo judeu é milagre atrás de milagre. Desde os dias de José, amém? Quando José desce para o Egito, quando o povo de Israel é tirado do Egito, passa pelo Mar Vermelho, 40 anos do deserto. Então de lá para cá são extremos, amém? A ação e o poder de Deus no meio deles. Então, é impossível para um judeu dizer que não existe milagre. Ele não precisa disso, só que ele queria ver um. Então, ele queria que Jesus mostrasse um milagre à altura dele ser o Cristo. Só que os gregos, que não acreditavam em milagre, não estavam preocupados com milagres, eles queriam uma explicação lógica, razoável, racional, para que eles acreditassem em Jesus Cristo. Então aqui nós vemos dois grupos, cada um pedindo uma coisa. Um queria o poder, queria ver o milagre, e o outro grupo queria uma explicação lógica, entendeu? Para que os fizesse entender. E aí o apóstolo ele explica, né? Para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Não existe poder sem sabedoria, tá vendo? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Poder e sabedoria. Uma coisa é oriunda da outra. Até para a pessoa desenvolver a fé, o próprio texto bíblico diz o seguinte: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra, sem uma explicação lógica, sem uma explicação metódica, sem uma explicação racional, a pessoa não vai poder crer. Tá vendo? É essa a estrutura daquilo que nós estamos dizendo, amém? Eu não estou dizendo que a fé ela é uma coisa a nível, amém? De limites humanos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a fé ela tem uma explicação para que o ser humano entenda, amém? O seu funcionamento. É isso que o texto bíblico está dizendo e é isto que eu quis passar para os irmãos. E eu vou mostrar para os irmãos aqui o que é uma coisa irracional relacionado à Bíblia Sagrada. Uma fé irracional. O que é uma fé irracional? Vou mostrar para você o que é uma fé que transcende a razão. Eu vou ler em Isaías capítulo 44, versículo 12. Preste atenção nisso aqui porque é muito importante para você entender o quadro da nossa sociedade hoje. Aleluias. Isaías 44, versículo 12. O ferreiro faz um machado, e o lenhador pega esse machado e vai do bosque, corta uma árvore. E ele acende um fogo e coze um pão, assa um pão. E a metade da árvore ele faz uma imagem e se prostra diante dela. Uma metade ele acende um fogo e assa um pão, assa uma carne e come. E a outra metade ele faz uma imagem, prostra-se diante dela e diz: salva-me, tu és meu Deus. Olha o que o texto diz. Nenhum deles para pensar. Ó, ninguém tem entendimento, nem conhecimento para dizer: metade queimei no fogo e assei um pão, sobre suas brasas assei nelas a carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante daquilo que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganoso o desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não será uma mentira o que está na minha mão direita? Olha para você ver. O que é uma coisa irracional? Uma coisa totalmente fora de cogitação. Olha o versículo 19. Nenhum deles para pensar. Ó, não pensa. Não tem raciocínio. Não tem razão. É totalmente irracional. Ó,
Nenhum deles para pensar. É o que o texto está dizendo. Nem tem entendimento e nem conhecimento para dizer. Ó, não tem raciocínio para pensar. Não tem entendimento para dizer. Metade queimei no fogo e assei um pão. Sobre brasas assei nelas uma carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante daquilo que saiu de uma árvore? Está vendo uma coisa irracional? É o que o texto está dizendo. Apacenta-se de cinza, que ele está falando do fanatismo. Ó, apacenta-se de cinza. O seu coração enganoso o desvia, de maneira que ele não pode livrar a sua alma. Ele está preso naquilo ali, ele está apaixonado. Está totalmente obcecado por aquilo que ele tirou da árvore. E o texto diz, o seu coração enganado desvia, de maneira que ele não pode livrar a sua alma. Ele está preso ali. E nem é capaz de dizer, não será uma mentira isto que está na minha mão direita? Preste atenção nisso aqui. Então aqui o profeta, ele está acusando essas pessoas de irracionais. Essas pessoas do livro de Isaías, a quem ele se refere, que adoravam deuses estranhos nos dias bíblicos, amém? Ele os está acusando, e isso é comum, isso é devastador. O planeta Terra está tomado desse tipo de comportamento. Pessoas com esse tipo de comportamento, nenhum deles para pensar. Nenhum deles tem conhecimento para dizer, metade queimei no fogo e da outra metade eu fiz um Deus. Não para pensar, eu vou me ajoelhar diante de uma coisa que saiu de uma árvore, que a chuva regou, nasceu, o ferreiro fez um machado, o lenhador cortou a árvore, levou para casa, usou partes para lenha, e a outra parte ele fez uma imagem e se prostrou diante dela, dizendo, salva-me, tu és meu Deus. Isso aqui é algo irracional. É por isso que o apóstolo ele está dizendo que deve haver razão naquilo que nós estamos fazendo. Eu evangelizo muito e converso muito com pessoas, e tem um amigo meu, uma pessoa que eu respeito muito, sempre trabalho com ele, e ele coloca uma figura em todas as suas ferramentas. Todas as suas ferramentas ele coloca ali, né, uma caricatura, uma imagem. E eu falei para ele, você realmente dá um valor muito grande para isso aqui, né? Porque cada coisa sua tem uma foto, tem uma imagem disso aqui. Ele falou, isso aí realmente é o meu tudo, isso aí é muito importante para mim. E aí eu vou levar ele para o lado da razão. Ó, razão. Tá vendo? Nós precisamos de razão para entender coisas espirituais, sabia? Olha aqui para você ver. Eu perguntei para ele, você sabe onde nasceu essa pessoa? Ele, não sei. Você sabe alguma coisa sobre a família? Não sei. Nem a que país pertenceu? Não sei. Você sabe quais foram os méritos que essa pessoa teve para tamanha estima da tua parte? Não sei. Você devota toda essa atenção para alguém que você não tem um dado. Você não sabe nada sobre ele. Estava se referindo a São Jorge. São Jorge, ele é um santo de candomblé. Não é um santo católico. Tá vendo? E nós vemos aí uma estima muito grande por esse, com todo respeito aí, né, às pessoas desse segmento, mas nós estamos falando aqui de conhecimento, amém? Ou seja, ele coloca São Jorge em tudo que ele tem. E quando eu pergunto uma coisa sobre a referida entidade, ele não sabe nada.
ele devota toda uma atenção, ele devota todo um zelo, toda uma veneração, acredita que a vida dele está na mão, a proteção dele está na mão, a integridade física dele está na guarda, tudo está devotado a uma coisa que ele não tem uma resposta sequer. Se eu fizer 10 perguntas sobre o São Jorge, ele não me responde uma. Não estou falando mal do São Jorge nem dele, estou falando de conhecimento, estamos falando de razão. Ele não sabe nada sobre esse indivíduo, absolutamente nada. Sem desrespeitar, estou falando de conhecimento. Ele não tem nenhuma informação sobre isso. Então ele não tem nenhuma racionalidade sobre isso. Isso aqui é uma fé o quê? Uma fé irracional. Porque ele ocupa a sua vida com uma coisa que ele não tem a menor evidência de que pelo menos existiu. De que pelo menos houve. Ele não tem, se alguém tem uma outra história, um outro assunto, tá vendo? Nós não estamos aqui, eu estou falando de fé racional, não estou criticando nem a entidade, não estou falando nada disso, estou usando um exemplo, amém? O que eu estou querendo dizer aqui? Estou dizendo que isso é irracional, amém? Totalmente irracional. Então, quando eu citei que a fé, ela é racional, amém? E alguém me contradiz dizendo que a fé, ela transcende a razão, ao mesmo tempo, essa pessoa está dizendo que a fé é irracional. A fé não é irracional, a fé ela é inteligente. Amém? Então, para eu dizer que acredito em Deus, eu tenho 6.000 anos de história para acreditar que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Eu tenho evidências incontestáveis de que isso é uma realidade. O próprio Deus, ele se organizou para que hoje ele não fosse contestado. Amém? Quando Deus ele vai construir a sua imagem para o homem, ele se antecipou. A primeira coisa que Deus fez foi chamar um homem para isso. E daquele homem Deus criou uma nação. E através desta nação, que é Israel, Deus conta a sua história. Então, quando nós vamos pensar em Deus, nós já pensamos em Israel. Por quê? Porque Israel está lá. É algo evidente. E a existência do povo de Israel é a existência de uma história. Então, Deus, ele construiu esse povo, amém? Ele separou esse povo, porque nesse povo está a história dele. Por isso, ele não admitia que esse povo se misturasse. Era um povo separado. Um povo que não podia se casar com outros povos, não podia misturar as etnias. Eles tinham que se manter separados. Por quê? Porque neles continha a história de Deus. E outra coisa linda, toda a genealogia do povo de Israel está registrada. Você vai ver nos livros, amém, dos evangelhos, amém? Alguns deles contêm as genealogias de Jesus, e nós vemos que é de Jesus até Adão, conta a história de todos os patriarcas que existiram, são pessoas com descendências, com nomes, com o nome do pai, da mãe, dos avós, tataravós, e a sua genealogia mais remota é buscada para quê? Para que não houvesse ruptura na história. Não houve nenhuma ruptura nessa história. A história é contada exatamente. Por isso que quando os judeus, eles não precisavam de pedir uma colocação de palavras. Eles não precisavam de uma retórica, de uma pregação racional. Por quê? Porque eles tinham elementos demais para dar isso para eles. De maneira que não tem como eles duvidarem disso. Tá vendo? Agora, os gregos precisavam de uma explicação razoável. Então, o que eu estou dizendo aqui é que Deus ele se preparou, se organizou, amém? Para que hoje ele não fosse trocado por outro. Para que hoje outro Deus não ocupasse o lugar dele. Então, a primeira coisa que Deus fez foi separar um povo para, através daquele povo, contar a sua história. Depois vem a Bíblia Sagrada. Como que a Bíblia foi escrita? Foi escrita por 40 autores, num período de 1.600 anos aproximadamente.
Esses livros, eles foram escritos em situações tão diferentes, alguns na cadeia, outros no palácio, alguns no campo, outros na cidade, outros no mar. Então, a diversificação de pessoas e de cultura daquelas pessoas eram extremamente diversificadas. E o mais lindo é que os livros foram agrupados depois. Pessoas em situações diferentes, em lugares diferentes, foram escrevendo a Bíblia. Depois que ela foi sendo agrupada, e entenderam que se tratava de um livro só. Isso, na ótica da lógica, é impossível. Então Deus ele mostra aqui que o livro é um milagre. Amém? E o milagre não se explica. Então aqui ele mostrou a forma com que a Bíblia foi escrita, como se uma mesma pessoa estivesse ditando para 40. 40 pessoas estão escrevendo em lugares remotos, em lugares distantes uns dos outros, e aqui alguém, uma única pessoa está ditando aquilo que está sendo escrito. Uma única pessoa está inspirando aquilo que está sendo escrito. Depois, quando os livros foram encontrados em várias partes, amém? E foram sendo agrupados, entenderam que se tratava de um livro só, se tratava da Bíblia Sagrada. É um outro milagre que faz a Bíblia um livro sobrenatural. E depois, o que é mais incontestável na Bíblia são as profecias. Não tem como negar as profecias. Tudo que a Bíblia profetiza se cumpriu. Tudo. É incrível, é extraordinário. Profecias para os nossos dias, profecias que envolviam o Brasil. Nós vemos Isaías, acho que 66, profetiza acerca do estado, do reconhecimento do Estado de Israel. Deus diz, nasceria uma nação num só dia? Eu farei nascer em um só dia uma nação. Um país surgirá em um dia. E o chanceler brasileiro, por nome de Oswaldo Aranha, foi quem assinou o documento do cumprimento dessa profecia. Uma profecia que envolve até o Brasil. Ou seja, então se eu for citar aqui profecias, eu vou ficar o resto da noite falando de profecias, principalmente as profecias messiânicas, as profecias sobre Jesus. São eles profecias que se cumprem, amém? E algumas profecias possuem até data, como a profecia de Daniel 9, que fala acerca da destruição do templo. Então nós vemos Miqueias 3:12 falando da destruição do templo, Mateus 24 falando da destruição do templo, que se cumpriu 70 anos depois de Cristo. Então todas essas profecias se cumprem, são várias, são centenas e centenas de profecias que se cumpriram. Então qualquer estudioso assíduo da Bíblia, qualquer pessoa que leva a Bíblia a sério, ele sabe que a Bíblia ela é sobrenatural. Mas é sobrenatural por quê? Por causa da sobrenaturalidade da sabedoria incutida nela. Amém? A Bíblia fala que todos os mistérios da ciência e da sabedoria estão nele, Jesus Cristo. E isso está aqui, em amém, nas escrituras sagradas, nas páginas da Bíblia Sagrada. Amém? Se uma pessoa se dedicar em estudar, em ler, em aprender a Bíblia Sagrada, ele vai ver que se trata de algo muito especial, de algo sem igual. Então isso é uma resposta que eu quero dar, amém? Algumas dúvidas que ficaram da última live que nós trouxemos acerca da racionalidade da fé. A fé é racional. O milagre, ele transcende a razão, transcende a lógica. Mas aquilo que resultou o milagre tem explicação, que é a fé. Amém? É isso que eu queria passar para os irmãos. Isso é muito importante. A Bíblia ela é cheia de sabedoria. Para você ter uma base, Augusto Comte foi considerado o pai da sociologia. Sabe por causa de quê? Por causa da visão da sociedade como um organismo. Ele entendeu que a sociedade ela é como um organismo, ou seja, um dependente do outro, e o organismo é uma coisa que se regenera, é uma coisa que se conserta naturalmente. E isso foi o que deu, amém, a ele o título de pai da sociologia, a ciência que estuda a sociedade. Mas se nós olharmos para 2 Coríntios capítulo 12, ali o apóstolo ele está dizendo que nós, amém, temos que seguir esse exemplo de corpo.
E quando ele está falando dos membros, amém? Ele está falando dos dons espirituais, ele cita o corpo humano como exemplo de sociedade, exemplo de congregação. O próprio apóstolo Paulo já citava, amém? E há outros textos bíblicos que também se utiliza dessa mesma metáfora para explicar o funcionamento de um grupo ou de uma sociedade, que um depende do outro. O indivíduo, ele depende do meio que ele vive, assim que o meio depende do indivíduo. Ou seja, o homem que é considerado o pai da sociologia, por causa de um pensamento, por causa de uma teoria, a teoria de que a sociedade é como um organismo. E a Bíblia Sagrada já trata esse assunto há 2000 anos atrás. Já dava essa visão de organismo para grupos, para a sociedade. E a igreja, ela também tem essa conotação. A Bíblia fala que Cristo é a cabeça do corpo, tá vendo? E a igreja é um corpo. Isso está escrito há 2000 anos atrás. Isso na Renascença para cá, no Iluminismo para cá, é que Augusto Comte, ou Augusto Comte, como alguns outros conhecem, se tornou o pai da sociologia por causa desse pensamento da sociedade como um organismo. Mas lá atrás, há 2000 anos atrás, a Bíblia já tinha esse tipo de visão. Ou seja, não houve nenhuma outra teoria que superou a teoria de Augusto Comte. Entendeu? Ninguém mais, não houve nada mais funcional do que a teoria dele. Só que há 2000 anos atrás a Bíblia já tinha esta visão de um grupo, de uma sociedade, a visão de um corpo. Tá vendo? Membros em um corpo. A Bíblia, 2000 anos atrás, já fala isso. Então nós entendemos que a sabedoria, o raciocínio, amém? A lógica contida nas Escrituras Sagradas, que nos proporciona o crer, que nos proporciona a fé, é imutável, incomparável, insuperável. A atualidade dos escritos bíblicos é algo fenomenal. Eu me sinto orgulhoso, amém, de poder pertencer a isso. Me sinto honrado, amém, de poder conhecer as Escrituras e saber que eu, amém, sou fruto, sou gerado, amém. Os meus pensamentos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, é tudo baseado nas Escrituras Sagradas e com certeza absoluta, o propósito da Bíblia, o propósito do próprio Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que é a igreja? A igreja é um corpo, amém? Um corpo. E quando, se a sociedade, se o planeta tiver esse entendimento de que somos dependentes uns dos outros, que temos que amar os outros como a nossa própria vida, porque eu dependo dos meus pés para andar, então não posso me gabar, entendeu? Não posso dizer que não preciso deles, não posso me gloriar contra eles, porque eu dependo deles, dependo dos meus olhos, dependo de cada membro do meu corpo. Se a sociedade tiver esse sentimento de um ser humano para com outro, a sociedade seria perfeita. Tá vendo? Perfeita. Realmente haveria um amor incondicional em cada ser humano para com o seu semelhante. Essa é bíblica para a sociedade, amém? Então toda a lógica, toda a razão escrita nas Escrituras Sagradas é insuperável, amém? Estamos aí na pós-modernidade, mas a Bíblia continua muito mais que moderna, amém? Ela já ultrapassou todas essas esferas e não dá mais tempo de conversar muito sobre isso. Mas o lindo, glorioso, amém, disso tudo é que há várias profecias bíblicas, né? Profecias sobre a internet, né? Nós vemos lá em Apocalipse, quando fala das duas testemunhas mortas na praça da grande cidade. E a Bíblia fala que os seus corpos serão vistos por 3 dias e meio. E todas as línguas, tribos e nações verão durante
Louvado seja Deus. 3 dias e meio. 2 pessoas mortas num lugar geográfico exato. E o globo terrestre vir. Como? Só por meio da internet. Só por meio dos veículos de comunicação. A rapidez dos veículos de comunicação da nossa era. Isso está escrito há 2000 anos atrás. No livro de Naum, tem um texto que diz assim, ó. Os carros correm nas praças em toda velocidade. A sua aparência é como tocha de fogo. E a sua velocidade é como a velocidade de um raio. Exatamente o nível de veículos que nós temos hoje, né? Hoje nós temos veículos mais rápido do que a bala de um revólver, que é o jato supersônico. Nós temos hoje veículos que alcançam em terra 500 km por hora. Isso está escrito, né, há mais de 500 anos antes de Cristo. Só para você ter uma noção da atualidade da Bíblia. A Bíblia fala de alguns monstros que vão aparecer na grande tribulação, que é metade máquina e metade organismo. Está falando do que nós vemos aí do ciborgue, né? Tantas e tantas filmagens, tantos filmes, tantas produções de cinema mostrando esse tipo de máquina. E como que a Bíblia fala disso há mais de 2000 anos atrás? Isso são só algumas coisinhas que está mais no conhecimento do povo. Estou citando algo que é do nosso dia a dia. Mas isso está escrito, amém? E sobre qualquer coisa que você conversar, está escrito. Sobre qualquer coisa que você pensar, está escrito. Nada discrepa a Bíblia Sagrada. Ela está atualizadíssima e ela acompanha tudo. Então tem muita razão, muita lógica. Por quê? Porque ela exatamente está ligada ao que acontece. Amém? Está ligada ao mundo de hoje. Ela não ficou para trás. Ela não é antiga, não é ambígua, não é antiquada, não é arcaica. A Bíblia é atual, atualizadíssima. Mais do que podemos imaginar. Amém? Então, quando eu falo que a fé é racional, eu estou falando da estrutura da fé e não o poder da fé. Tá vendo, querido? Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Que Deus pode operar milagres extraordinários na tua vida. Amém? Eu creio. Não me pergunte como, porque a única resposta que a ciência não ousa perguntar é como. Entendeu? Não, contrário. A ciência não ousa perguntar por quê. Ela pergunta como. Como funciona? Então ela estuda o funcionamento. Mas por que funciona? Ela estuda o globo. Como que o globo funciona? Mas por que funciona? Tá vendo? Então o que eu quero dizer para você é isso. Como isso vai acontecer eu não sei. Mas por que vai acontecer eu posso te responder. É porque você crê, porque você acredita. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? A glória de Deus é a manifestação, é aquilo que acontece. É aquilo que é efetivo e efeito na tua vida. Então abre o teu coração que eu quero orar por você com muito cuidado, com muita responsabilidade. Acreditando absolutamente que Deus pode operar um milagre grande na tua vida. Algo extraordinário pode acontecer na sua vida, amém? Através dessa oração. Se você está com dor, se você está preocupado, se você está inquieto, está inseguro, está desassossegado, você pode terminar essa noite muito bem, amém? Poderá dormir muito bem, acordar disposto pela manhã, sem os problemas que você está agora. Eu acredito nisso com 100% de certeza, amém? Agora eu preciso que você acredite. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, na força, na valia, na expressão, no significado deste nome, no que fala este nome, no nome de Jesus Cristo, eu venho agora a esse lar, eu venho agora a esta família, eu venho agora a esse coração, eu venho agora, Pai Santo, a este ser. Visita dos pés ao alto da cabeça, visita o seu emocional, visita a sua estrutura lógica. Saiba, Pai Santo, o que se passa, saiba o que está acontecendo, o que está havendo nessa casa, nesse lar, nesta família.
tudo aquilo que é contrário à prosperidade, tudo aquilo que é contrário à saúde, tudo aquilo que é contrário à harmonia no lar, à harmonia na casa, tudo aquilo que se levanta contra, seja de imediato repreendido, impedido de agir. Em nome de Jesus Cristo, traga paz para esta alma, paz para este coração. Alimenta esta vida com a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Deus seja contigo para sempre. Amém? Deus abençoe você. E qualquer dúvida, amém, sobre esses assuntos, você pode se entrar em contato conosco e nós estaremos aí tirando qualquer dúvida a esse respeito, amém? E qualquer matéria bíblica, qualquer questão bíblica, qualquer questão sobre a palavra de Deus, amém? Temos total disposição e condição de te ajudar, amém? Em qualquer esfera do espiritual, em qualquer esfera da lógica, amém? Da razão, nas questões bíblicas e espirituais, estamos aqui à disposição da obra de Deus, amém? Então, você é a obra de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Glória a Deus.